Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Aleluia. Seja Teus olhos. E todos nós obra das Tuas mãos. Aleluia, Jesus. Eu te damos graça. Obrigado, Senhor, por saber que Tu é Pai. Abba, Pai. Cuida, Senhor. E nós, como filhos do Senhor, essa noite, nós queremos louvar o Teu nome. Queremos dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor cuidou, tem cuidado até hoje de nós e continuará até que o Senhor venha buscar esta noiva. O Senhor continua sendo Pai, cuidando. E nós louvamos a Ti, Senhor, por isso. Te damos mais uma vez graças, Senhor. Fique à vontade, o Espírito de Deus em nosso meio. Deus, este lugar é Teu em nossos corações, na nossa mente, na nossa alma. Nós queremos exaltar e dizer o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Que nada, Pai, venha sem impedimento, Deus querido, para podermos ouvir a Tua voz, que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Todo impedimento, toda a alma preparada para que já, meu Deus, seja confundido e torne atrás, em nome de Jesus. Colocamos nossas vidas diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. O tema seria paternidade revelada, o Pai que nos molda. Então nós entendemos, quando nós lemos o livro de Isaías, acho que todo mundo já leu o livro de Isaías, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui no versículo 8, é que está falando que está mostrando o Senhor como oleiro. Todo mundo aqui sabe o que é oleiro, né, gente? Quem pode dizer o que é oleiro? E falar assim, falar e dizer o que é um oleiro. Você já viu um? Já passou perto de um? Ronaldo, André, você já viu o oleiro? Já passaram? Já viu? Mas acho que ninguém aqui, né? Mas a gente em filmes, a gente vê muito, né? A gente vê como é que é. Então você sabe que o oleiro ele faz o quê? Gente, prega aí comigo, faz o quê, o oleiro? É o mestre que manuseia o barro. Isso aí. E se você, como eu nunca vi, eu já vi assim em filmes. Já vi uma vez mostrando direitinho como é que vai. E é muito lindo a forma como é que ele vai sendo moldado. E se você parar para analisar, ou conjecturando, ou analisando a beleza dessa comparação que traz para o dia de hoje, gente, é a coisa mais linda. Saber que no barro, a argila, algo que você olha assim, você compra o barro, quando você vai construir, você manuseia o barro. A gente usa às vezes para fazer uma casa, para mexer com outras coisas, para quem é um pedreiro e tudo mais. Mas, no entanto, você não consegue contemplar como simplesmente daquilo ali você pode fazer vasos maravilhosos. E com contexto, tem vasos que são feitos, amados, que eles se tornam caríssimos, dependendo da mão de quem está fazendo. Tem vasos que chegam no seu valor aí de 100 mil e até milhões. Da forma como ele é feito, da forma como ele é feito, o tempo, o ano, assim, conforme também o ano que ele é feito também, dependendo de quantos anos, mais tempo o vaso é feito, mais caro ele se torna. Pintura, os detalhes, depende do século também que ele foi feito. Tudo isso. Então, para a gente entender um pouquinho por que a comparação de sermos vasos na mão de Deus, a gente ouve muito no meio evangélico, e aí vaso? Mexeu o vaso, né? Um encontra outro cumprimento desse aí vaso, não é verdade? O servo, ele se cumprimenta de várias formas, e uma dessas formas chama outro irmão de vaso. Tudo bem, vaso? Então, vaso. Aí às vezes, ele fica ali, vaso. Mas, alguém parou para perguntar por que você, no meio evangélico, as pessoas te chamam de vaso? Por isso que eu falo que como é lindo, e às vezes é irônico também um pouquinho. Porque você vê um homem, a forma que ele tem, e ser comparado com um vaso. E quem conhece vaso, que na igreja tem muitos. Você consegue se olhar para um vaso daqueles que a gente usa aqui, até que alguém pegasse um vaso, pega ali para mim, Helena, rapidinho. Você consegue ver a forma de um vaso e olhar para você e falar desse jeito, mas isso aqui não parece comigo em nada, eu sou desse jeito. Como é que um vaso pode ser comparado? Como é que eu posso me sentir comparado a um vaso? Mas uma coisa
precisamos entender que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então a gente só consegue entender essa afirmação de que somos chamados de vasos espiritualmente falando, que a gente vai entender que Deus ele explica dentro da própria palavra por que nós somos vasos nas mãos do Senhor. E é lindo porque como vasos ele já deixa bem claro. Se alguém quebra um vaso, traz aqui para mim, traz aqui para falar. Se eu pego esse vaso que está aqui branco, lindo, jogo ele no chão, vai acontecer que vão me arrebentar lá fora se eu fizer isso. Se alguém pega este, olha aqui, ó, que lindo. Ah, maravilha. Se eu pego este vaso aqui, lindíssimo, né? Se eu joguei aqui no chão quebrado, Lúcia, que quando nós fomos comprar, viu o preço dele, me pega lá fora, né, Lúcia? Aqui, ó, mas olha a forma desse aqui agora também. Vira um pouquinho para frente. Você consegue imaginar você ser assim? Você consegue se ver desse jeito? Não tem como, mas é um vaso. Então por isso que o tema é o Pai nos molda. O oleiro, para falar para você, o oleiro é aquele que faz com todo amor. E eu falo que ele tem nas mãos dele, eu falo que as mãos dele é especial. A mão dele, eu falo que tem encanto. As mãos do oleiro, eu falo que as mãos dele praticamente, quando ele está fazendo, moldando, projetando o vaso, eu falo que é algo surreal. Porque antes de se transformar nessas coisas lindas, ele estava nas mãos dele barro, e mexe, daqui a pouco a argila, e dali ele coloca ali naquele, que eu não sei como é que é o nome, que ele vai moldando, mas tem um troço que ele é meio assim, parecendo direitinho assim, e ali ele vai colocando com as mãos dele, ele veio só o seu nome aquilo ali, o seu nome que troço. Quem sabe não fala aí depois. E ali ele vai com a mão dele e ele vai trabalhando, E a primeira coisa que eu quero te dizer, até o momento que ele começa a mover aquilo ali, o aparelho vai mexendo e ele vai com a mão dele ali, manuseando. Até então, o que a gente precisa entender é o seguinte: o que vai ser feito naquele momento? Que tipo de vaso ele quer? Então assim, é o Senhor. O oleiro, ele vê a forma antes mesmo de formar. Deus, ele te viu mesmo antes de você ser formado. Ele já sabia quem você é. Como oleiro, ele já sabia a tua forma. E você ainda não tinha nascido. Sua mãe ainda não tinha te visto. Seu pai não sabia ainda como é que era a sua cor, seus olhos. Não sabia se você não ia nascer loiro. Porque tem em família pessoas são loiras, mas a criança nasce com o cabelo escuro. Mas o Senhor, como oleiro, ele já sabia como você seria. Ele já tinha visto dessa forma. Mesmo antes de você saber quem você é, como você seria, o Senhor, ele já tinha te visto. Então, ele já sabia como seria esse vaso. O primeiro ponto é esse: o oleiro, ele vê a forma mesmo antes de ser formado. Então, ele já sabia quem seria a Conceição, ele já sabia quem ia ser o pastor Ronaldo. Ele já sabia, mesmo antes de você ser formado, ali a matéria, preparando você, ele já sabia como você seria. Porque ele nos conhece e também nosso potencial. O potencial simboliza aqui o barro, a argila. Ele estava ali com o barro em suas mãos, então ele já tinha uma direção do que ele iria fazer. Ele queria fazer no momento o quê? Um vaso. Então era o vaso que ele ia fazer. E ali nós sabemos que quem conhece vaso sabe que tem todas as formas. Tem o mais comprido, tem o mais redondinho, né? Tem várias formas. Então assim somos nós. Quando o nosso potencial, ele já sabia o potencial de como seria feito o vaso. Esse potencial que ele está dizendo é isso, como seria esse vaso. Então ele olhou o vaso Ronaldo. Eu vou fazer ele alto, né? Daqui um tempinho ele vai perder o cabelinho, mas quando foi feito ele tinha muito cabelo, isso aí é certo, porque a primeira essência dele foi assim. É o tempo que vai passando e as coisas vão acontecendo. E ele já sabia a essência do Ronaldo, já sabia, já tinha colocado ali o potencial do Ronaldo. Então quando ele fez Ronaldo, ele fez dessa forma. Então vamos dizer assim, então fez-se o homem, e o homem, ele começou
potencial deste vaso é ser o vaso homem. E também ele fez logo após, agora deixa eu fazer outro vaso, que esse aqui já está bom. Fez o vaso mulher. E ali ele foi colocando tudo perfeito na mulher, o útero na mulher, foi colocando tudo bonitinho. E ali, vaso mulher, o potencial. Então, ele nos conhece também, o nosso potencial. Então, ele já sabia que depois que ele formou o homem e a mulher, então ali ele via o que iria acontecer depois, ele começaria a colocar cada projeto. Ele colocou em você a alça, ele foi formando ali as coisas em você, e no final das contas, ele deu forma ao vaso. Porque o barro pode tomar muitas formas. Exemplo, se somos barro, significa que estamos sujeitos a mudanças. Então nós precisamos entender isso. Primeiramente, você precisa entender que você está na mão do oleiro. E estando na mão dele, ele pode fazer um vaso dessa forma. Mas se ele quiser, automaticamente ele vai transformar nessa forma. Porque ele é oleiro, ele é Deus. E nós podemos entender que nós somos sujeitos a mudanças. E com o tempo nós vamos mudando mesmo. Infelizmente, às vezes mudamos por bem, às vezes mudamos por mal. Às vezes mudamos de atitude e mudamos de posição. Mas isso não mudou a atitude nem a postura do oleiro. O oleiro continua sendo o mesmo. Quem muda é o vaso. O vaso ele está sempre mudando. Mas glória a Deus que existe o oleiro, amém? E o oleiro ele pode ir lá tomar de volta aquele vaso e fazer ele de novo. Dizer, bebê, aqui deixa eu te moldar de novo. Você está esquecendo como você era antes. Então vamos aí mudar aí e trazer para a essência real. O barro precisa se render nas mãos do oleiro. Aceitação. Aceitar que é barro e que não é oleiro. Então o barro precisa entender que ele não é oleiro, ele é o barro. Então ele tem que entender que quem vai moldar o barro, não é o barro que vai moldar o oleiro, é o oleiro que vai mudar. Mas para isso, nós precisamos aceitar a mudança. Amados, porque não tem como. Deus ele não vai fazer nada nem por força de violência. Se você não se render à aceitação de mudança, não vai acontecer mudança nenhuma na sua vida, não vai acontecer mudança nenhuma na minha vida. Se um pai decidir que ele não quer ser pai dentro da casa dele, alguém vai ser o pai dentro da casa dele. Fato. Se o filho, se a mãe não entender que ela é mãe, alguém vai querer bater na mãe, porque o filho, sabe, a mãe não quer ter autoridade de mãe, então isso quer dizer que eu posso responder para ela, eu posso dizer não para ela, eu posso fazer o que eu quiser, porque a aceitação de ser mãe, ela não quer. Vocês entendem que se vocês não aceitarem o que Deus tem para a sua vida, vocês não vão ser nada, não vão crescer para nenhum lugar, simplesmente nós vamos ficar com alguém que se o vento soprar para qualquer lugar. E o oleiro ele só vai mexer e mudar se você quiser, se houver aceitação. Porque como oleiro, se você se colocar nas mãos dele, como barro, como vaso que você é, ele vai te moldar. Mas se você falar para ele, Senhor, eu estou bem do jeito que eu estou, para mim está bom ficar assim, eu não preciso que haja mais mudança nenhuma em mim. Porque a mudança ela traz dor, traz sim. Mas quando ela traz dor para o bem. Porque não tem como você curar uma ferida, querido, sem mexer nela primeiro, para tirar toda a sujeira, não é verdade? Ninguém pode colocar um curativo em uma coisa que está suja, porque não vai cicatrizar. Vai só abafar aquilo ali. E sabe o que vai acontecer? Vai piorar. É a mesma coisa que você tentar consertar uma rachadura em um vaso, não adianta. Ele vai trincar todinho. E assim é a nossa vida. Por isso que nós somos chamados vasos na mão do Senhor. Ele está dizendo assim, como vaso eu posso te moldar, mas também eu posso te quebrar. Mas como oleiro, eu vou te fazer de novo. E muitas das vezes a forma como o oleiro faz com o vaso, às vezes é tremendo. Quando ele começa a restaurar, e a forma como ele vai restaurando é a coisa mais linda. E eu teria muita vontade de ver o oleiro trabalhando, principalmente na restauração de vaso. Isso é a coisa mais linda, gente. Ele pegar, a pessoa leva lá, mas não tem mais jeito, não, para mim tem. A forma como ele faz, ele quebra, ele faz de novo. Ele mexe tudo de novo. E muitas das vezes diz que quando aquele vaso velho, que ninguém dava mais nada, sai da mão dele, você não acredita que é o mesmo vaso. E é assim que o Senhor faz conosco. Mas primeiramente precisa ter aceitação. É aceitar, como eu falei, aceitar que o barro, aceitar que é barro e
que não é oleiro, pois até para crescermos precisamos da permissão do Pai, para termos forma original e não imitação de vasos. Glória a Deus. Isso é forte, vou falar de novo. Até para crescer, precisamos da permissão do Pai, para termos a forma original. Porque, infelizmente, por causa do pecado, a forma original, ela se perdeu. E muitas coisas veio acontecendo de lá para cá. Todas as maldições entraram, as pessoas moldaram, se transformaram, como se recriassem novamente e perderam-se a forma original. E é por isso que, como vaso, o oleiro ele pode te levar para a forma original novamente. Se você essa noite dizer assim, Senhor, eu quero. Se eu ainda eu não estou na posição como o Senhor quer, da forma original que o Senhor quer na minha vida, e como vaso, então me transforme essa noite. Porque o Senhor não quer por aí vasos de imitações, Ele quer vasos raríssimos, vasos genuínos, pois Ele criou o vaso assim. A vida nas mãos do Pai. Quando reconhecemos que precisamos, somente assim vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Mas para isso precisamos ser humildes, admitirmos que somos barro. Isso só vai acontecer. E é preciso, quando reconhecemos, temos humildade de entender que nós somos barro. E que precisamos que o Senhor nos molde todos os dias. Se você entender, amado, que você é o barro, não o oleiro, você vai conseguir entender muitas coisas na sua vida sem precisar de tomar decisão dentro de casa. Muitas das vezes nós tomamos atitudes ou ações radicais e não reconhecemos que são barro. Porque se eu sou barro, a primeira coisa que eu vou fazer é recorrer ao oleiro. Falar bem assim, olha, Senhor, tu és o oleiro. Esse barrinho aqui está meio, ruimzinho, precisamos ser moldado de novo, precisamos que jogue a água do Espírito, precisamos que mexa aí novamente, porque está vindo pensamentos, está vindo coisas que estão me moldando, não na figura original, e eu não estou gostando disso. Então nós precisamos aceitar e reconhecer. E quando eu aceito que eu sou barro, para mim vai ser mais fácil entender que o Pai vai trabalhar, vai fazer alguma coisa para moldar. E Ele vai moldar, amados. Vai moldar. É só você falar com Ele que você precisa. Fala assim, eu já entendi. Não adianta mais eu continuar do jeito que eu estou. Então eu entrego ao Senhor como barro, oleiro. Desce a olaria e fala com o Senhor. Que você possa na tua casa, descer a olaria quando você vai falar com o Senhor. Quando você faz aquele momento ali de se prostrar diante de Deus, você está descendo a olaria, você está falando com o oleiro, você está falando com aquele que cuida, que faz e transforma o vaso. E quando a gente levanta cheio. E ele derrama o óleo, ele vê, o vaso está pronto. Eu vou encher agora. Mas às vezes ele começa a colocar um pouquinho aqui. Você pensa, mas por que não derrama mais? Não, porque ele está vendo que ainda tem uma fissura, precisa ser tratado. Aí você tem sede que ele encha mais o vaso. E ele fala, não, por que não encheu, Senhor? Por que encheu a irmã ali do lado? Por que a irmã está transbordando? Porque ela reconheceu que ela é barro e ela foi buscar ele. Mas nós precisamos reconhecer para poder ser cheios. Porque o Senhor, Ele não desperdiça unção nem óleo não, queridos. E Ele não coloca vinho velho em óleos novos também não, porque vai rachar. Então assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. A mudança não vem de um dia para o outro. Vai acontecendo ao longo das nossas vidas. O mais importante é estar nas mãos do oleiro. Nosso futuro está certo. O Senhor tem um propósito. Então, o mais importante de tudo é saber que nós estamos nas mãos do oleiro. E o nosso futuro é certo. Agora, se eu fizer uma pergunta aqui, vocês têm certeza do futuro de vocês? Vocês podem falar com convicção, pastor, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza do meu futuro. Se você crê nisso e falar isso com convicção, é porque você admite e entende que você está nas mãos do oleiro. Que você é barro. Você está dando liberdade para Ele moldar a hora que Ele precisar fazer isso. Você está dizendo, olha, Senhor, se o Senhor precisar me quebrar de novo, eu não me importo. Porque eu sei que assim que o Senhor me quebrar, o Senhor vai me fazer de novo. O Senhor vai me fazer até mais belo. O Senhor vai me fazer até mais imponente, mais acessível, mais humilde, sabe? Mais amor derramado.
Pois é somente assim, somente o vaso só vai reconhecer se for desta forma, passando pelo fogo. No fim, o vaso está completo, cozido pelo oleiro e se torna algo forte e duradouro. Assim o vaso está pronto e perfeito, sem mácula, preparado para levar alegria ao que tem. Assim a nossa vida para a eternidade. Então a parte mais importante é quando ele é passado pelo fogo, depois de todo o processo, depois que ele molda todo o vaso, de acordo com a vontade dele, o último processo é levar ele ao fogo. Ali o fogo vai tirando toda a impureza, tudo aquilo que pode não prestar para estragar o vaso. Quando sai dali, sai e os últimos retoques é dado. E assim nós precisamos viver. O Senhor, quando acontece algo na sua vida, acontece algo na minha vida, um exemplo, vou um exemplo aqui, especificar, em relação aos pais mesmo. Às vezes você é o cabeça, é o sacerdote, é aquele que vai conduzir o seu lar, é aquele que foi chamado para conduzir a sua família, é aquele que vai apresentar a família no altar, não é a mãe que leva a família do altar, é o pai, e você abre mão disso por N questão. Muitas das vezes, porque não teve na infância isso, não teve dentro de casa o amor de um pai que te ensinou a ser pai. Tudo isso, querido, o Senhor também, Ele olha, Ele analisa toda essa situação. E glória a Deus que Deus Ele é um Deus de misericórdia. Mas Ele não disse que por causa disso você tem que continuar agindo da forma como teu pai agiu. Amados, se você tem Deus que é pai, então aprenda com Ele. Eu sei que é muito complicado para quem foi criado sem a figura de um pai dentro de casa. Eu sei que é muito complicado para alguém que tem um pai dentro de casa, mas ele não é pai. Ele se isenta de tudo, ele joga tudo para cima da mãe. Ele é pai que entra e sai, ele é pai que o filho vê, às vezes nem vê chegar. Ele é um pai que o filho não consegue dizer, pai, eu te amo. Mesmo assim, isso não quer dizer que você não pode se tornar um bom pai. Porque você precisa entender hoje que você tem um pai eterno, que é o oleiro, que ele está aqui para te ensinar a ser o verdadeiro pai. Aprender com ele, ele não diz aprenda de mim, que tenho para ensinar, que tenho para dar. Então a gente precisa entender que essas coisas é só apresentar diante de Deus, é dizer assim, Senhor, eu não quero me tornar um vaso quebrado, rachado, como meu pai foi, como a minha mãe foi. Eu preciso descer a tua casa para que o Senhor me ensine como ser um pai. Eu quero ser um pai que veja a necessidade da minha família, eu quero ser uma mãe que vê a necessidade da minha família. Eu quero ser um filho que respeite os meus pais, que respeite os seus pais. Esse é o momento em que você passa pelo fogo como um vaso. No momento que você está passando pelo fogo, você está sendo trabalhado, você está sendo moldado, vai endurecendo, porque quando o vaso é feito, ele está mole aqui ainda. Quando ele é levado ao fogo, ele toma essa forma aqui, ó. É por isso que ele fica assim. E ali entra o oleiro fazendo todos os últimos reparos. Olha que coisa linda. Eu não sei como é que foi feito esse, pegou um palitinho, foi fazendo assim. Eu não sei como é que foi feito isso aqui, mas foi feito. Então ele foi dando forma, E assim o Senhor vai fazendo com o vaso. O vaso é você. Se imagine aí a forma que você quer, o Senhor está te fazendo. E aí ele vai tirando aqui, ali se deu errado, ele vai amassar tudo e vai fazer de novo. E mais uma vez vai passar pelo fogo, até chegar à perfeição. E foi assim que o Senhor nos fez. Por isso que nós somos chamados, queridos, à imagem e semelhança do Senhor. Porque Ele te fez com perfeição. Ele te fez com essência. E quando Ele te fez, Ele gostou. Ele disse que era bom, que é bom. E teve uma reunião ali do Pai, do Filho e do Espírito para te fazer. O oleiro estava ali em reunião, analisando e olhando como seria a forma do vaso. Olha que coisa linda. E ali, está ali, né? Pegou, te formou, vaso lindo, vaso mesmo, da terra. Ele mexeu, foi fazendo, e foi desenhando, foi fazendo. Está lá no oleiro, lindamente te fazendo. E Ele te fez uma forma perfeita, que a Bíblia diz que é a imagem e semelhança dele. E eu acredito que como é que você tem a imagem de Deus, como Deus é para você, como você vê o Pai, qual é a imagem dele para você. Queridos, infelizmente tem pessoas que não conhecem a Deus. Por isso que muitas das vezes elas têm andado por aí, sabe, erroneamente, batendo cabeça. Isso é falta da figura do Pai eterno, que ela não conhece. Então, não é estabelecido na vida dela a forma, a figura dele na vida dessas pessoas. Mas você que conhece o Pai, você que sabe quem Ele é, porque você aprendeu
conheceu a Jesus, ali está dizendo que você conhece a figura dele, você sabe quem é ele na sua vida. Então não tem como a gente não falar: Senhor, eu preciso ser mudado por ti, porque o Senhor é meu Pai. Deus nos fez com todo amor e perfeição. Somos sua melhor obra-prima. Aleluia. Nos tornamos vasos de honra, santificados, idôneos para o Senhor. Está falando, está em 2 Timóteo 2,20, coloca aí, está falando isso. Que tipo de vaso nos tornamos quando o Senhor nos molda, quando o Senhor Ele vai tratando, Ele vai cuidando. É muito lindo. Já perdi aqui, deixa eu ver se ele está achando. Está escrito o quê? 2, 20, 21. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Aleluia. Então, amados, como eu falei, nós somos vasos formados pelo Senhor para sermos vaso de honra, santificado e idôneo, para que o Senhor possa nos usar. E o Senhor, Ele quer usar os vasos. Ele não somente fez vaso para enfeite, como diz ali, às vezes fica só enfeitando a casa. O Senhor, amado, não te chamou somente para enfeitar. Ele te chamou como vaso de honra, para levar o Evangelho, para falar da palavra de Deus, para ser exemplo, para as pessoas olhar e passar e falar assim: ali vai um vaso de Deus, alguém que é cheio do Espírito, alguém, um vaso que não tem rachadura, e ainda se vier ter, o Senhor automaticamente Ele vai te levar lá de novo, e ali Ele vai mexer ali, porque Ele sabe que é uma rachadura, então Ele sabe que Ele precisa preparar, Ele sabe que Ele precisa tratar novamente. E muitas das vezes você sabe o que é mais dolorido? Quando Ele resolve quebrar a gente, que Ele resolve passar a gente no fogo de novo. E quem já aconteceu isso na vida sabe como é que é a dor. Eu falo para você porque Deus já fez isso comigo, eu sei como é que é a dor. É uma dor muito forte, mas eu entendi que era necessário que Ele fizesse isso de novo comigo, para que Ele pudesse trazer de volta um vaso de honra, um vaso santificado, um vaso que pode ser usado por Ele quando Ele é necessário. E está disponível também, porque o mais importante não é só ser vaso e não está disponível, é ser um vaso disponível, disponível dentro da casa, disponível no trabalho, disponível onde você estiver, um vaso que é exemplo dentro da sua casa, um vaso que os filhos têm orgulho de ver e dizer: esse é um vaso de honra dentro da minha casa, eu tenho um pai dentro da minha casa, e eu sei que eu posso chamar de pai, posso contar com ele, eu sei que eu tenho um pai que resolve o problema e não joga para a mãe, eu sei que eu tenho um pai que vai me proteger, eu sei que se ele me chamar e falar pula, eu sei que eu posso pular porque ele vai me segurar. Mas se em casos esse pai não consegue porque não tem essa presença do pai que me ensinou, mas pode falar: Senhor, tu és oleiro na minha vida, eu sou barro, então eu quero poder ser assim para o meu filho. E começa a falar, e o Senhor vai olhar e falar: filho, eu vou te quebrar e vou te fazer de novo, e você vai se tornar este pai que o teu pai não te ensinou e nem te deu exemplo. E você vai se tornar um vaso de honra, um vaso que vai poder cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, poder ter orgulho, seus filhos ter orgulho de crescer e dizer assim: eu quero ser igual ao meu pai. Aleluia. Eu quero ser um homem de Deus como meu pai. Eu quero ser um homem honesto, um homem de caráter como meu pai. Que olha, pai, agora diretamente para o pai. Seus filhos, eles estão de olho, não é nas mães não, são em vocês. O caráter do filho, eu achava que quem forjava o caráter do filho, tanto do homem quanto da mulher, eu achava que era a mãe que fazia isso, mas não, é o pai. Eu levei um susto quando eu fiz o primeiro ano, né, no Secrai, e uma das aulas que nós fomos aprender, que tinha que aprender, foi sobre criança, sobre nascimento, sobre personalidade, e foi aí que eu aprendi. E foi muito bom, e precisei ser ministrada,
Porque doeu muito por saber que, infelizmente, eu não tive o meu pai para forjar o meu caráter, porque ele me abandonou. Mas o Senhor preparou um homem para me ensinar, que é o meu padrasto, mas eu falo que é o meu pai. Não é biológico, mas pai, me ensinou da forma que podia. Então você precisa entender que quem forma o caráter do seu ciclo de casa são vocês. Então vocês precisam tomar atitude. Se até hoje não conseguiu, desça ao oleiro, vai até a olaria, vai falar com o oleiro e fala: Senhor, eu preciso aprender a ser um vaso de honra. Eu preciso aprender porque os meus filhos estão de olho, estão crescendo, estão precisando aprender e eu preciso ensinar. Somente você, como pai, que é a figura representativa na terra, é você, pai. Guiada e conduzida pelo Pai Eterno, mas o Senhor te trouxe à terra para dizer que você é uma figura para a sua família e para os seus filhos. Se até hoje você lançou tudo isso sobre a tua esposa, em nome de Jesus você vai tirar hoje e dizer: Senhor, tomo de volta o cajado. Uma vez o Senhor fez ministrar na igreja e mostrou dois pais que mostraram o cajado nas mãos dos pais, e dois deles pegavam o cajado e não aceitavam. Infelizmente foi isso que aconteceu na família. Acabou com a família, acabou com o casamento. Os filhos sofreram. Hoje o Senhor tem cuidado dessa família pela misericórdia dele. Mas o pai perdeu totalmente a família. Não conseguiu mais restaurar e muito menos voltar para dentro de casa. Nem sei mais por onde anda o que está acontecendo na vida dele. Porque um dia eu avisei, o Senhor me mostrou, me deu uma visão. Eu falei com ele no altar. Não sei se o pastor lembra disso. Mas estava aqui. E essa pessoa fez isso. Ela simplesmente, se eu me mostrava pegando o cajado, estávamos lá 10 pais, 8 seguraram o cajado, estão até hoje com a sua família de pé. E são homens que estão aqui hoje ainda na igreja. Mas 2 desses homens estão com a sua família, só Jesus. Um eu sei por onde ele anda e como é que está a família. O outro eu não sei. Mas ele foi alertado, foi avisado. Então é assim que o Senhor faz. Aquele vaso não deu crédito ao oleiro. O oleiro alertou, mas ele não acreditou. Fique de pé. Eu gostaria de chamar o departamento aqui, nós vamos estar. Gostaria